aí, meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, professor André Luiz, trazendo algumas informações na área da filosofia, mexendo aí com esses conhecimentos que estão associados às áreas do conhecimento na parte de humanas, mas não só na parte de humanas. Nós já vimos aqui alguns conteúdos que mexem aí com ciências da natureza, suas tecnologias, com matemática e suas tecnologias, com a área de linguagem de códigos também. Na verdade, nós temos um passeio completo e eu te convido a estar sempre aqui comigo, pensando, refletindo, criando, imaginando, progredindo com o conhecimento. Mas antes disso, eu quero te convidar a fazer uma coisa importante. Pegar aqui os nossos conteúdos, ir lá na plataforma Gonçalves Dias, assistir às aulas teóricas, que também vão ajudar muito, e recomendar aos seus colegas, ok? Criando aí essa rede de solidariedade, de altruísmo e de alteridade, para que a gente possa ir melhorar, também ajudar os colegas, também ajudá-los a progredir e ajudá-los também a alcançar os seus sonhos, ok? Então, para a gente continuar aqui, eu preciso que tu pegue todo o teu material, coloque tudo certinho, para que a gente possa funcionar. Olha, evita a dispersão, mantenha o foco e vem comigo aqui fazer algumas reflexões. Nós sabemos que a filosofia, ela possui algumas áreas que são fundamentais para você que está no ensino médio e até mesmo para você que já está no ensino superior, mas para o nosso público-alvo, para você que está querendo adentrar ainda a universidade, precisa fazer os vestibulares. E nos vestibulares nós temos alguns conteúdos da área de filosofia que são, olha, importantíssimos. E nós vamos lidar com um deles. Na verdade, nós já estamos lidando já a algumas aulas, alguns exercícios. Vamos dar continuidade à estética. Sentidos, percepção, arte, teoria da arte, cultura, indústria cultural, cultura de massa. E aí é legal porque tem história, tem sociologia, todo mundo para se encaixar aqui, olha, geopolítica, que nós temos aqui irmanadamente disciplinas que podem se complementar e ajudá-lo, claro, muito mais, ok? Nós temos aqui os sentidos, a percepção, a arte. Aqueles elementos que são, claro, criados a partir da percepção. As sensações estéticas, sublime, que está aliado ao gosto, gracioso. Nós temos ali o grotesco, o cômico, ok? Elementos que são fundamentais e que estão dentro dessa compreensão dos sentidos para que cheguemos a um conteúdo necessariamente estético, ok? Bom, nós temos algumas questões aqui para que a passagem da produção ininterrupta de novidades e seu consumo seja feita continuamente. Olha a palavra consumo, já dá uma ideia de mercado, já dá uma ideia de extremo capital, de mecanismos de engrenagem, uma espécie de grande máquina industrial. Iniciante, tentar colar, entra em ação, mas bem depressa. A simples lei da oferta e da procura, segundo as necessidades, não vale mais. É preciso exercitar a demanda, exercitar o acontecimento, provocá-lo, tá? Especificá-lo, explicitá-lo, esclarecê-lo. Pois a modernidade se alimenta disso. No contexto da arte contemporânea, o texto da autora Anne Cauquelin reflete as ações que explicitam o quê? Olha, nós temos engrenagem, máquina, indústria, fábrica, ok? A grande propagação de uma cultura que está associada ao consumo e ao mercado. Dali nós temos aqui, ó, consumo feito continuamente. Olha só. No contexto da arte contemporânea, o texto da autora reflete ações que explicitam. Métodos utilizados pelo mercado da arte. Mercado da arte, consumo, indústria, estamos dentro do contexto. Investimentos realizados por mecenas, necessariamente os mecenas, mecenato, lá no mundo do Renascimento, patrocinadores das ciências e das artes, necessariamente não é o que está aqui, porque o que está aqui é aquela máquina industrial, aquele consumo, aquele mercado que está sendo alimentado pela possibilidade de você consumir essa percepção, essa estrutura cultural, estes elementos estéticos. Interesse do consumidor de arte? Não, necessariamente não é interesse do consumidor de arte, sim do mercado, em oferecê-lo para ser consumido.
Práticas cotidianas do artística também não, porque nós temos aqui a intromissão do mercado, da transformação desta arte em quê? Em mercadoria, para ser disponibilizada e vendida no mercado, produzida em larga escala como indústria. Fenômenos públicos à cultura também não, porque nós temos aqui, mais uma vez, o consumo, a máquina industrial e a necessidade desses mecanismos para que nós possamos ali disponibilizar a cultura como uma mercadoria, correto? Então, veja só, aqui, nesta questão, nós só temos uma alternativa aí plausível para chegar até uma resposta que seria a letra A. Então, você vai assinalar aí para você, letra A. Preste bem atenção que no texto nós temos o consumo, nós temos a grande máquina que vai incitar, que vai, na verdade, promover, motivar. Então, aqui, nós temos a preocupação da arte como mercadoria disponível no mercado, sendo mercadologicamente comercializada. Então, marque aí a letra A para a gente como solução, como resposta. Nessa segunda questão, olha só, na exposição, a artista está presente no MoMA, em Nova York. A performer Mariana Abramovic fez uma retrospectiva de sua carreira. No meio desta, protagonizou uma performance marcante. Em 2010, de 14 de março a 31 de maio, 6 dias por semana, num total de 736 horas, ela repetia a mesma postura. Sentada numa sala, recebia os visitantes, um a um, e trocava com cada um deles um longo olhar, sem palavras. Ao redor, o público assistia essas cenas recorrentes. O texto apresenta uma obra da artista Mariana Abramovic, cuja performance se alinha às tendências contemporâneas que se caracteriza pela tendências contemporâneas. Inovação de uma proposta de arte relacional que adentra um museu, uma possibilidade. Abordagem educacional estabelecida na relação da artista com o público, educacional. Redistribuição do espaço do museu, que integra diversas linguagens artísticas. Na verdade, seria uma espécie de manifestação e não redistribuição do espaço. Seria uma espécie nova de expressão de arte. A letra C, que já percebemos que a gente não vai levá-la em conta. Negociação colaborativa dos sentidos entre a artista e a pessoa com quem interage. Aqui parece muito bom, uma troca entre experiências fenomênicas artísticas, que é o que o texto está trazendo para a gente, em que a artista ela vai, na verdade, de forma colaborativa, trazer o espectador para dentro da obra para que ele participe, através da troca de olhares. A letra D mantém um padrão legal. Letra E, a aproximação entre artístico e público, o que rompe com a elitização dessa forma da arte. Não tem muito a ver o rompimento da elitização da arte com a aproximação entre artista e público, isso não é suficiente. A letra D nós vamos manter, mas nós temos a letra A e a letra B. Vamos lá. Inovação de uma proposta de arte relacional, que adentra um museu. Adentrar ao museu, arte relacional, o que nós temos aqui, na verdade, não é suficiente para colocar desta forma como está na letra A. Até a forma como a arte está sendo estabelecida, que ela vai adentrar ao museu, muitas delas já estão lá. Então, não é essa a preocupação de trazer ao museu este tipo de arte, que muitos já fazem, e essa proposta relacional, ela não deixa claramente a participação, a colaboração do espectador dentro da obra que está sendo construída. A letra B, abordagem educacional estabelecida na relação artista com o público. Não é uma questão educacional, é uma questão de construção da obra de arte colaborativamente com os espectadores. Então, a letra A e a letra B nos deixam muitas dúvidas e nos deixam muitas lacunas. A letra D é que melhor se aproxima de algo que está sendo tratado pelo texto e pelo fenômeno que está sendo descrito e o tipo de arte que está sendo, na verdade, construída. Então, aqui nós vamos marcar a letra D de dado. Marque para você aí a letra D de dado nesta segunda questão, tá? Perceba que a letra D, diferente da letra A e da letra B, ela traz elementos que retratam a obra e como ela está sendo, na verdade, executada, tá? Esta obra,
ela traz a colaboração, certo, do espectador para a própria obra em relação ao que está sendo, na verdade, construído e elaborado. Perfeito? Vamos para a terceira questão. A solução da antinomia do gosto encontra aqui sua explicação e seu significado. Contrariamente ao que afirma o racionalismo clássico, o juízo de gosto não se fundamenta em conceitos, regras determinados. Portanto, torna-se impossível disputar acerca dele como se tratasse de um juízo de conhecimento científico. No entanto, ele não se limita a remeter a pura subjetividade empírica do sentimento, porque se baseia na presença de um objeto que se é belo. Desperta uma ideia necessária da razão, que é, enquanto tal, comum à humanidade. Portanto, é em referência a essa ideia determinada que é possível discutir o gosto e ampliar a esfera da subjetividade pura para avisar uma partilha não dogmática da experiência estética com outra enquanto outro ser humano, outro homem, outra pessoa. O Luc Ferry, que eu gosto muito, um dos grandes autores da filosofia, a partir da leitura do texto acima, é correto afirmar que o dito questão de gosto não se discute tem sentido, uma vez que o gosto não é um objeto científico. Bom, nós estamos vendo aqui que o tratamento necessariamente à questão do gosto, tá, enquanto não discutível, ele aparece de uma forma bem interessante. Ó. A solução da antinomia do gosto encontra aqui sua explicação, seu significado. Contrariamente ao que afirma o racionalismo clássico, o juízo de gosto não se fundamenta em conceitos determinados. Ok? Então, a questão de gosto não se discute, tem sentido, uma vez que o gosto não é um objeto puramente científico. É discutível, é interpretável e é subjetivo também. Aqui mais abaixo, ó, discutir o gosto e ampliar a esfera da subjetividade é possível, que é possível fazer isso, subjetividade. A letra A está bem construída para nós. O juízo de gosto concorre para a construção da cultura e da sociabilidade. Socialidade, socialização, sociabilidade, a partir do juízo de gosto, nós não temos essa ideia clara aqui, sim a discussão ou não, né, do gosto e da sua subjetividade. A letra B, ela não traz algo que o texto vai discutir claramente. A letra A traz mais. Então, temos que ficar com a letra A, porque o juízo de gosto ali não vai ser discutido a partir da socialização, da sociabilidade, da capacidade de tornar sociável alguém, né, dentro desse elemento de ser social. Não é esta não é a forma que está sendo tratada ali. Letra C, se pode e se deve discutir e formular juízos de gosto, embora sirvam apenas como elementos teóricos, exercícios teóricos, coisas teóricas, não. São coisas práticas dos sentidos e da percepção também. Então a letra C foge bastante. O discutir sobre o gosto é a condição suficiente para o entendimento entre as subjetividades. Não, não é isso que o texto está dizendo. Ele só está dizendo que é possível, é interessante e é normal que se discuta a partir da subjetividade aquela questão do gosto, ou o elemento do gosto, ou o que o gosto apresenta. É uma afirmação muito radical aqui na letra D. Letra E, o autor aponta outro critério científico, além dos métodos científicos conhecidos. Bom, ele está justamente tirando essa cientificidade tão forte que é colocada para o juízo de gosto, racionalizando ele e tirando da possibilidade de discussão. Então, a nossa querida letra E também não vai apontar com tanta felicidade uma proposição que esteja de acordo com o que nós queremos encontrar. Das 5 alternativas, somente a letra A parece trazer algo pertinente para a gente. Tá? Então, eu convido vocês a assinalarem aqui a letra A na questão. Nesta terceira questão, nós só temos a letra A para assinalar, que é a única que traz algum sentido maior dentro daquilo que é trabalhado e que está dito nas questões. Ou no bojo da questão, ou no texto da questão, ou no comando, ou seja lá como a questão esteja tratando o juízo de gosto ou o próprio gosto. A quarta questão, uma questão muito interessante sobre a poesis de Aristóteles, é uma que é sempre trazido nos vestibulares, o nosso querido amigo Aristóteles, quer seja na epistemologia, na ética, na política ou na estética. Não é ofício do poeta narrar o que aconteceu, e sim o de representar o que poderia acontecer.
quer dizer o que é possível segundo a verossimilhança e a necessidade. Com efeito, não difere o historiador e o poeta por escreverem versos ou prosa. Diferem-se eles em que diz uma coisa que sucederam e outras que poderiam suceder, certo? Por isso a poesia é algo mais filosófico e mais sério do que a história. Vai até contramão de Platão, que Platão não gosta muito da poesia, pois refere àquela principalmente universal e esta o particular. Com base no texto dos conhecimentos sobre estética em Aristóteles, que valoriza muito a imitação, que traz elementos como a catarse, essa identificação entre obra e espectador. A poesia é uma cópia imperfeita, realizada no mundo sensível sob a inspiração das musas e distante da verdade. Olha, ficou uma tradução extremamente exagerada. Não é bem isso. Os poetas, de acordo com a sua índole, representam pessoas de caráter elevado, como ocorre na tragédia, ou homens inferiores, como na comédia. Bom, faz mais sentido aqui essa letra B. C. A poesia deve ser fiel aos acontecimentos? Não, ele não está dizendo que deve ser fiel, deve ser representativo. D. A poesia deve a sua origem à história e à compreensão? Não é isso, o historiador faz uma coisa, o poeta faz outra, está bem no texto. A imitação que ocorre na tragédia representa uma ação completa e de caráter elevado, uma forma narrativa e não dramática. Não, a tragédia ela traz um drama singelamente. Então, das alternativas que nós temos aqui, a letra B é a que traz para a gente uma felicidade maior. Os poetas, de acordo com sua índole, cada um representando da sua forma, claro, representam as pessoas de caráter elevado, como ocorre na tragédia, ou inferiores, como ocorre na comédia. Aí aqui nós temos, tá, algo que está um pouco mais parecido com o texto. Tá? Então aqui nós vamos marcar a letra B, marque para você letra B de bola, correto? Na quinta questão, nós temos aqui um texto. Nos últimos anos, observa-se a presença considerável de questões ligadas à arte nas escolas, formais e informais. Isso se dá segundo alguns teóricos que se ocupam do discurso estético, porque a arte é uma forma de compreender e transformar a realidade. Aponte qual alternativa reflete essa visão. A arte nas escolas, a arte quanto elemento que tem uma transformação a partir da estética. Qual das alternativas reflete essa visão? Ação completa e de caráter elevado de uma forma de narrativa, tá? Que nós temos ali e que vai trazer esta narrativa, quer seja dramática, cômica ou até mesmo ali, né, grotesca, agradável, desagradável, tanto faz. Então, qual seria essa alternativa? A arte conduz o espírito humano a uma forma de vida completamente destituída de interesses materiais. Bom, não é necessariamente isso que o texto está tratando, certo? Ele está tratando da ação pedagógica nas escolas e da transformação que a estética pode causar e até ajudar as outras disciplinas. Muitos artistas contribuíram para grandes transformações sociais, provocando a supervalorização econômica da obra de arte. Não é esse também que o texto está tratando e também não é esse o objeto da estética necessariamente dentro das escolas. E sim a transformação, o complemento, a ajuda até as outras disciplinas, porque tem coisas dentro dela que até ultrapassam a que as outras promovem. O discurso estético tem a capacidade de atrair as pessoas, porque lida fundamentalmente com a perspectiva de harmonia e beleza. Ela não lida só com harmonia e beleza, na verdade, nós temos várias outras experiências estéticas, então fica minimizado. Conhecendo a arte de cada época, as sociedades presentes têm melhores condições de decidir quanto à tendência estética atual. Bom, o texto ele não está trazendo bem isso, ele está falando mais da ação pedagógica e da função pedagógica da própria estética para os alunos dentro da escola, a transformação, a contribuição com as outras disciplinas. Há uma função pedagógica da arte, que é traduzida pela ideia de que ela leva a conhecer o que escapa ao discurso da ciência prática, né? E de outras linguagens discursivas. Aqui a gente tem uma proposição bem melhor, bem mais aprazível do que a estética enquanto transformação pode promover como ação pedagógica dentro das escolas para os estudantes. Então eu convido vocês, no caso, a perceberem que das alternativas aqui a letra E é a que mais se encaixa no texto, é que vai trazendo um pouco mais dentro do texto e é que está ali, né, resumindo o que o texto traz para a nossa Constituição enquanto ação pedagógica a partir desta área que é a estética, ok? E aí eu convido vocês a continuar conosco, a terem, né, muito mais ali encontros com a filosofia
com as questões e com aquilo que nós podemos proporcionar a vocês. Fiquem com Deus. Espero vocês aqui na próxima videoaula com mais exercícios e mais reflexões filosóficas. Fala, meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, professor André Luiz, trazendo alguns conteúdos na área de filosofia e tentando contribuir com vocês, claro, para o alcance do objetivo máximo, nossa entrada na universidade, a conclusão do ensino médio e, obviamente, melhorar o caráter reflexivo, a visão de mundo e a construção dos argumentos para expor aquilo que nós queremos. A filosofia, ela tem esse leque de atuação. Ela traz também muitas contribuições com as outras áreas do conhecimento. Então, fique atento, porque aqui nós temos a história também, língua portuguesa, nós temos um pouco ali da geografia, nós temos, na verdade, muita coisa interessante para todas as áreas. Mas antes disso, eu quero te convidar a recomendar as nossas aulas. Vai aqui na plataforma Gonçalves Dias, olha os nossos conteúdos, veja os nossos exercícios, manda um link para os teus colegas, contribui, seja solidário, ajude-os também. Isso é importante, construir esse espírito de cooperativismo, harmonia. E eu quero também, claro, te pedir que tu mantenhas o foco. Então, prestas bem atenção, coloca teu material, relaxa aí na cadeira, estica o corpo e fazes aquilo que é necessário para que tenhamos um bom aproveitamento, ok? Conto com vocês, com autonomia de estudo, pesquisa, envie sugestões. Se tiverem dúvidas também, nós temos ali o canal do YouTube, nós temos as redes sociais, visite e faça aí também o seu trabalho, correto? Nós vamos tratar de um assunto que é um assunto importantíssimo para os vestibulares. É muito recorrente em questões, provas em geral, reflexões, trabalho de conclusão de curso, monografias, as discussões dentro de sala de aula da universidade, fora da universidade, em televisão, rádio, revista, todos os elementos na internet, na própria, claro, condição aí das redes sociais. Então, nós temos a indústria cultural como elemento fundamental, cultura de massa, essa cultura de consumo, que é importante nós termos essa certa cadência, esse conhecimento e também, claro, fazer reflexões sobre este conceito. É importante que a gente entenda que a indústria cultural tem uma lógica interessante. Indústria é para fabricar, no caso, fabricar cultura, e uma fábrica ela faz isso para quê? Para vender, para ter lucro, então a cultura se torna uma mercadoria. É uma forma simples, até minimista, mas interessante de apresentar o conteúdo, tá? De uma maneira geral, um resumo aí básico, funcionaria assim. O corpo sempre foi um problema para o pensamento filosófico. Basta uma visita à história da filosofia para encontrar em cada época reflexões interessantes a respeito deste elemento que é o corpo. Leia a reflexão natural sobre o corpo. O corpo existe e pode ser pego. É suficientemente opaco para que se possa vê-lo. Se ficar olhando anos, você pode ver crescer o cabelo. O corpo existe porque foi feito. Por isso tem um buraco no meio. O corpo existe, dado que exala cheiro e em cada extremidade existe um dedo. O corpo, se cortado, espirra um líquido vermelho. O corpo tem alguém como recheio. Arnaldo Antunes, o corpo, certo? O fragmento do texto de Arnaldo Antunes aponta para uma questão de extrema relevância filosófica, que inclui, além do corpo, olha só, nós temos uma das grandes reflexões filosóficas da humanidade, que sempre é atribuída a uma questão dualista. Aí nós temos ali o corpo e, claro, a alma, ok? O corpo e o sangue não, o corpo e o gostar não, o corpo e o cheiro também não, o corpo e o olhar não é essa a questão, só para rimar, e a alma é que vai se destacar, então, aqui como a nossa resposta. Sempre nós temos a alma e o corpo e a alma, nos conhecimentos platônicos, Descartes, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, o próprio Aristóteles um pouco menos, mas também muito presente. Então, durante a filosofia, nós temos várias reflexões, teorias e, claro, interpretações a partir desta relação corpo e alma, alma e corpo, tá? Mas aqui, sem dúvida nenhuma,
A relação filosófica entre os elementos é o corpo e a alma e o corpo. Portanto, nós só temos aqui a letra E para assinalar, ok? Assinale para você a letra E, ok? A questão do corpo, a beleza do corpo, a questão do corpo, os cosméticos que hoje vendem muito, a questão do corpo, tratado aí as grandes cirurgias plásticas que são feitas para alcançar este estereótipo do corpo, que é uma venda da beleza, da sensação de agradável a partir do belo. Segunda questão, uma questão mais incisiva conceitualmente, trazendo a indústria cultural agora literalmente, não só como uma questão relacionada ao corpo, à beleza do corpo, ao tratamento do corpo, ao dualismo, aquela contraposição ou complementariedade entre corpo e alma. Agora nós temos aqui, claro, materializada a indústria cultural. É um fenômeno desenvolvido no século XX, a partir do emprego da tecnologia industrial sobre as formas de expressão artísticas e de informações gerando os bens voltados para o consumo e para o divertimento superficial. Da perspectiva da indústria cultural, é possível perceber que a lógica da produção industrial capitalista é a. Produzir artisticamente mercadorias voltadas para diferenças culturais entre os povos. Será que é isso que a indústria cultural quer fazer? Produzir artisticamente mercadorias voltadas para diferenças culturais? Não deve ser. B. Vender produtos sociais para intelectuais e para apreciadores da cultura erudita. Também não me parece ser muito bem essa a ideia da indústria cultural. C. Transformar bens culturais em mercadoria. Aqui parece interessante. Voltada para o consumo de massa. Muita gente. Provavelmente nós temos uma coisa muito interessante aqui. D. Fornecer objetos de valor sentimental no mercado para consumo imediato. Esquisito isso aqui, né? Satisfazer as necessidades fisiológicas da população de um país. Nós sabemos que a indústria cultural ela tem uma preocupação. Pegar a cultura e transformar em mercadoria. E aí, qual seria a lógica? Essa mercadoria, obviamente, para atender uma lógica de compra e venda, oferecimento de cultura para transformar em lucro, dinheiro, produção material da existência como riqueza. A única que se encaixa aqui, melhor, que nós podemos dizer que está no rumo desta reflexão sobre a indústria cultural, é a letra C de casa. Transformar bens culturais em mercadoria voltada para o consumo de massa. Então, assinale para você aí a letra C de casa. A única que vai aqui, ó, no rumo é a letra C. Correto? Marque letra C. Certíssimo? Perfeito. Transformar bens culturais em mercadorias voltadas para o consumo e uma grande quantidade de pessoas sem poder de interferência na informação, que é a massa. Ok? Aqui nós temos cultura de massa, cultura de bem de consumo, indústria cultural, tudo junto aqui, misturado nesta questão. Perfeito? Marcou aí. Vamos aqui para mais uma questão. O modo de comportamento perceptivo através do qual se prepara o esquecer e o rápido recordar da música de massas é a desconcentração. Se os produtos normalizados e irremediavelmente semelhantes entre si, exceto certas particularidades surpreendentes, não permitem uma audição concentrada, se tornarem insuportáveis para os ouvintes, estes, por sua vez, já não são absolutamente capazes de uma audição concentrada. Não conseguem manter a atenção de uma concentração atenta e, por isso, se entregam resignadamente àquilo que acontece e flui acima deles, e com o qual fazem amizades somente porque já o ouvem sem a atenção excessiva que deveria ser dada, que deveria ser concentrada. Eu venho chamando a atenção de vocês sempre no começo da aula de foco, concentração. E uma coisa interessante é o objeto de estratégia da indústria cultural, que é justamente evitar com que a gente se concentre, evitar que a gente perceba o caráter, certo? Mercadológico
ideológica e alienante da própria cultura que está sendo vendida para um consumo e assim evitar a interpretação da realidade. Ok? O Adorno está trazendo para a gente esta reflexão belíssima. As redes sociais têm divulgado músicas de fácil memorização e com forte apelo à cultura de massa, quer dizer, fácil memorização, mas sem poder reflexivo e com um único objetivo: vender, ser mercadoria, gerar lucro. E aí você tem a famosa indústria dos shows, a indústria dos ritmos musicais, em que cada vez vão se dividindo mais ainda, tá? E cada vez vão dando mais opções para que o entretenimento desvie a nossa possibilidade de percepção da realidade, de desalienação e de quebra de ideologia, ou seja, o conteúdo crítico. A respeito do tema da regressão da audição da indústria cultural e da relação entre arte e sociedade em Adorno, assinale a alternativa correta. Letra A, preste atenção, vamos lá. A impossibilidade de uma audição concentrada, de uma concentração atenta, relaciona-se ao fato de que a música tornou-se um produto de consumo, encobrindo seu poder crítico. Olha só, nós temos aqui uma grande proposição. Nesta terceira questão, nós temos a possibilidade da arte perder o seu conteúdo de desvelar a ideologia, ou seja, perder a forma dela desenvolver o seu conteúdo crítico. A letra A está muito boa. Letra B. A música representa um domínio particular, quase autônomo das produções sociais, pois se baseia no livro Jogo da Imaginação, o que possibilita estabelecer um vínculo entre arte e sociedade. É justamente feito o aprisionamento disso, e não uma liberdade e uma autonomia, certo? A letra B fica um pouco aquém daquilo que o texto apresenta. A música de massa caracteriza-se pela capacidade de manifestar criticamente conteúdos racionais? Não. Conteúdos criticamente racionais, bem aqui no final, ele já está dizendo que a arte, que a música, ela tira o nosso poder de desvelar a realidade, ou seja, quebrar a ideologia e desalienar. Então, não é muito por aí que a coisa vai se concretizar. Não são conteúdos racionais e reflexivos, não. Letra D. A tensão resultante da concentração requerida para a apreciação da música é uma exigência extramusical, pois nossa acessibilidade é naturalmente mais próxima da desconcentração. Também não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que ela é feita para tirar a nossa concentração, mas não é natural que sejamos assim. A audição concentrada significa a capacidade de aprender e de repetir os elementos que constituem a música, sendo facilmente da repetição o que concede poder crítico à música. Não, a música fica sem poder crítico, ó, encobrindo seu poder crítico, porque é feita para o consumo, um produto para isto. A letra A é a única que apresenta isso de forma clara, que a arte, principalmente a música, como está tratada aqui, dentro de uma perspectiva da indústria cultural, ela se relaciona meramente a uma mercadoria, perdendo, tirando, eliminando, tá? Encobrindo o seu poder crítico, ou seja, velando ele. Então aqui nós vamos marcar a letra A, marque para você a letra A, certo? Vamos para a quarta questão. A utilização de fantasia pelo sistema de crença que reafirma o capitalismo ocorre a partir do consenso popular, que é realizado por meio das conquistas pelos assalariados de bens simbólicos, de expectativas de interesse. Assim sendo, o sistema de crenças no consumo não opera sobre programas concretos e imediatos, mas sim a partir de imagens criadas pela publicidade e pela propaganda, que são fomentadas exclusivamente pela base econômica da sociedade. Daí, a permanente busca de realização econômica pelo sinônimo de todas as outras realizações ou satisfações. Por isso é que nos roteiros de cenas de comunicação sempre espelha, claro, a positividade. Não há dor, nem crueldade, nem conflito, nem justiça, nem infelicidade, nem miséria. A seleção e a associação de signos são trabalhados para, nem de longe, sugerir dívidas no sistema de crenças no consumo. O jovem rebelde é bonito, forte, penteado e vestido com grife, divulgado. O belo casal transpira boas expectativas de vida no calor do forno
do micro-ondas, ou na certeza de um seguro de vida, ou mediante uma assistência médica eficiente. Uma super criança lambe nos seus super dedos a margarina de uma família feliz. Solange Bigal. De acordo com o texto, no universo publicitário, a estética exerce sobretudo o papel no universo publicitário, certo? Denunciar as condições opressivas da vida existente do capitalismo? Provavelmente não, porque no marketing não é isso que a propaganda, não é isso necessariamente que o universo publicitário, não é isso necessariamente que esses anúncios vão querer jogar até nós. Obviamente, denunciar condições opressivas do próprio capital não é. B, ela quer criticar os mecanismos de sedução exercidos pela indústria cultural, ela não quer criticar, ela quer fomentar, ela quer incentivar, ela quer, na verdade, desenvolver cada vez mais esses mecanismos de manipulação e de sedução, né? De conduzimento da própria massa. Veicular imagem de caráter ideológico, manipuladora do desejo, criando o desejo, inventando, construindo, faz mais sentido a letra C aqui. Tá? Esse parece o papel muito mais incisivo da propaganda, do marketing, do texto publicitário. Efetivar processo de formadores de senso crítico? Não. Ela não quer formar senso crítico, porque ela quer, na verdade, ideologizar a coisa. Questionar os estereótipos hegemônicos? Nunca. Não é questionar estereótipos hegemônicos. E sim, garanti-los, afirmá-los, consolidá-los. Então, aqui vocês vão perceber que nós só temos uma alternativa, marcar a letra C de casa. Marque para você aí a letra C de casa, correto? Marque letra C, certo? Vamos lá. Quinta questão. Em nenhuma outra época o corpo magro adquiriu um sentido de corpo ideal e esteve tão em evidência como nos dias atuais. Esse corpo nu ou vestido exposto em diversas revistas femininas e masculinas está na moda. É capa de revistas, matéria de jornais, manchetes publicitárias e se transformou em sonho de consumo para milhares de pessoas. Partindo dessa concepção, o gordo passa a ter um corpo visivelmente sem comedimento, sem saúde, um corpo estigmatizado pelo desvio, o desvio pelo excesso. Entretanto, como afirma a escritora Marli Van, é perfeitamente possível ser gordo e saudável. Frequentemente os gordos adoecem não por causa da gordura, mas sim pelo estresse, opressão ou por elementos outros que são submetidos. No texto, o tratamento predominante da mídia, pela mídia, sobre a relação entre saúde e corpo, recebe a seguinte crítica. Ela faz difusão de estéticas antigas, não é isso que o texto critica. Com certeza, ele está criticando os estereótipos, as imagens, né, aqueles elementos que são criados dentro da mídia para servir de padrão, e não a difusão de estéticas antigas. A exaltação de crendices populares, o senso comum também pouco tem a ver com isso aqui. Não é isso que ele está criticando. Ele está criticando o rótulo, a imagem, os elementos que são criados a partir de padrões e que são elevados e consolidados. Letra C. A propagação de conclusões que são eternamente colocadas como exatas, absolutas, científicas, também não é isso. Não são as conclusões ali levadas ao conhecimento dentro da epistemologia que está sendo criticado. Reiteração de discursos hegemônicos. Necessariamente não é um discurso e a reiteração dele hegemônico que está sendo criticado a partir, claro, de elementos que estão fora do padrão de beleza, porque o que está sendo criticado aqui é um padrão de beleza que é criado e os outros são colocados como que doentios, patológicos, até mesmo ali nefastos. Então, a reiteração de discursos hegemônicos não é isso que está sendo criticado, e sim a criação de rótulos, estereótipos e imagens. Contestação de estereótipos consolidados. Nós percebemos que o texto realmente ele traz uma crítica a esses estereótipos, essas imagens, esses elementos que são criados como padrões funcionais. Então, quando você pega todos, né, para julgar aqui
dentro de um quadro de alternativas, você vai perceber que a letra E aparece como uma sugestão de resposta muito melhor. Entre a letra D e a letra E, inclusive, a letra E fala muito mais dessas imagens, desses estereótipos, dessas fórmulas, né, padronizadas. Então, a imagem que é vendida pela mídia, o estereótipo vendido pela mídia, esses elementos padronizados, sim, são problemáticos. E é isso que está sendo criticado. Então, marque para você a letra E, marque a letra E. A letra E é a nossa resposta, ok? Fique com Deus, professor André, deixando vocês mais uma vez aqui e convidando para as próximas aulas. Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Esta é mais uma aula do programa Paz, o EMA, né? O Paz, o EMA, fica parecendo paz, mas é paz. E é também sinônimo de paz, porque quem vai passar vai ficar, ó, de boa. E também quem vai fazer Enem. O seu lugar é aqui, comigo, em Linguagens, Cacau Sotero, e com a nossa doce Alana, a nossa intérprete de Libras. Na aula de hoje, nós vamos falar do sentido que as palavras têm. A gente precisa usar bem as palavras na hora da nossa conversação, na hora do estabelecimento do nosso diálogo, para que a comunicação seja perfeita. Aliás, se não houver entendimento, não há comunicação. Então, o sentido das palavras é um assunto muito importante. Nós vamos tratar da sinonímia e da antonímia, ou seja, vamos falar de sinônimos e antônimos. Parece assim, a priori, eu lembro disso aí no ensino fundamental. Realmente é fácil, mas também, dependendo do contexto, dependendo do vocabulário, a gente pode se enrolar, encontrar com palavras que nós não sabemos o significado e aí perder uma questão, e isso ninguém quer, não é assim? Então, a sinonímia, no caso, é o conjunto, né? Sinônimos, eu vou ter aqui sinônimo, mas sinônimos são palavras, expressões, frases inteiras que podem ser sinônimas uma da outra. Então, a sinonímia consiste em palavras, em expressões que são sinônimas, ou seja, que têm significado parecido, semelhante, contanto que preservem o sentido entre si. Às vezes eu posso usar uma palavra no lugar de outra, com um sentido semelhante, mas eu posso ter um efeito diferente daquilo que eu quero falar. Por exemplo, ó, em 1693, o explorador francês Leguat, que passou vários meses na ilha Maurício, empenhou-se na procura dos dodóis e não encontrou nenhum. Aí eu tenho vamos fazer de novo uma outra frase trocando aqui a expressão. Em 1963, o explorador francês Legat, que passou vários meses na ilha Maurício, dedicou-se com afinco à busca dos dodóis e não encontrou nenhum. Isso significa dizer que empenhar-se ou dedicar-se com afinco são expressões, né, que vão ter o mesmo sentido. Como é que diz? Vai ter o mesmo efeito, vai surtir o mesmo efeito na hora que você explica. Às vezes você troca uma palavra e o efeito é diferente, como eu já disse. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com palavras que se escrevem parecido ou que tem o som parecido. E aí a gente fala disso daqui a pouco, tá bom? Antônimos ou antonímia. Então, no caso, os antônimos são palavras, expressões, frases que vão diferir, são diferentes, são contrários os significados. Na forma, né, com significações opostas, excludentes, ou seja, antônimos. Então, sinonímia, a gente trata de sinônimo, parecido. Antonímia, a gente trata de antônimo, oposto, né, o contrário. Exemplos aqui, ó. O chegar e o partir são dois lados cruciais da vida. Então, chegar é antônimo de partir. Você é meu amigo ou meu inimigo? Então, inimigo é antônimo de amigo. Há menos imigrantes do que emigrantes no Brasil. Então, eu tenho imigrante, quem sai, ou quem chega? Quem chega, e emigrante é quem sai. Ele se molhou de cima a baixo, ó.
antônimo. Então, a gente tem aqui uma explicação bem rápida, né, bem elementar, né, bem simples, do que é sinônimo, do que é antônimo, um assunto que você já estudou no ensino fundamental, mas que tem muita relevância numa produção textual, para você não ficar repetindo as palavras, você recorre à sinonímia, tá certo? No efeito de sentido, de repente você quer chamar a atenção, a gente tem as figuras de linguagem dentro de uma prova de redação, né? Dentro de um exame na redação, você não pode usar muitas figuras de linguagem, as metáforas que são bem-vindas. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então a sinonímia é essencial na hora de produzir o seu texto, para você não ficar repetindo palavras, tá? Às vezes o aluno escreve assim, o candidato: o Brasil atualmente vive um cenário político muito difícil. É difícil porque lidamos todos os dias com situações difíceis, entendeu? Aí o cara vai, né, o candidato começa querendo explanar um texto, de repente o tema da redação seja conflito. Aí, conflito sociopolítico, exemplo, porque as pessoas se revelam partidárias e decidem defender os seus partidos políticos. Os partidos políticos são um assunto muito difícil. Aí a pessoa fica repetindo, difícil, 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 o texto fica pobre. Deu para entender? Então a gente vai trocando. Difícil por complexo, difícil porque é uma coisa mais inacessível, talvez. Aí você vai trabalhando, usando palavras, usando expressões, para que a sua redação não fique pobre. Gostaram da dica? Pois é. A gente tem a aula, mas a gente não pode deixar de falar da produção textual, porque está tudo intrinsecamente ligado, tá bom? Antonímia frasal. Então, eu posso usar antônimo com palavras, mas eu também tenho em frases. Ó. Acontece quando o conteúdo de uma frase ou oração está em conflito. Olha eu falando aqui de difícil, de conflito, de complexo, palavras semelhantes. Com o de outra. Olha só, por ter ficado calado durante anos, aturando todos os tipos de maus tratos, resolveu berrar sem parar em ataque a tudo e a todos. Gente, berrar, a gente fala isso. Fulano tá berrando, quer dizer o quê? Que ela tá falando alto. Ela tá se expressando assim, de forma muito agitada, por exemplo. Aí eu digo, ó, hiperônimo. Gente, um acréscimo aqui no nosso conteúdo. É uma palavra que a significação inclui o sentido de diversas outras palavras, tá? Então, trabalhando com hiperônimos, né, você vai usar uma palavra que se refere a todos os seres, ou seja, uma espécie. Por exemplo, animal é hiperônimo de gato, de cachorro, de tartaruga, de burro, de boi, de gado, enfim. Fruta é hiperônimo de laranja, de uva, de maçã, de morango. Então, quando eu digo fruta, eu tenho uma série de espécies aí que eu posso elencar numa redação, por exemplo. Então, a gente tem aqui um exemplo de hiperônimo. Bom, a sinonímia não trata apenas do léxico, ou seja, da palavra ou expressão. Observe novamente outro exemplo aqui, ó. Uma lei interdita o uso de vestimentas que impeçam a identificação da pessoa. Certa prescrição proíbe a utilização de roupas que obstam a identidade pessoal. Então, a frase quase inteira é sinônima, tá? Eu tenho aqui uma expressão que vai dizer a mesma coisa. Eu uso uma frase e uma outra frase que vão dizer a mesma coisa, tá certo? Então, eu não posso usar o uso de vestimentas, que vai impedir a identificação, ou a prescrição proíbe roupas que vão tirar a identidade das pessoas, né? Então, o contexto me leva a entender o significado de uma palavra que eu não sei o significado, né? Uma palavra que eu não sei o significado. De novo, hiperônimo, né? Apresenta vários significados. Outro exemplo, doença. Doença é hiperônimo de gripe, a gente teve o Covid aí, né? Covid-19, tem a dengue, tem o câncer, glória a Deus, ninguém vai pegar essa doença, mas hiperônimo do nome, das nomenclaturas, a gente chama de hiperônimo. Ah, ele tá com uma doença. Que doença? Fulano tá doente. De quê? Aí eu vou especificar, tá? Então, doença é mais abrangente, tá? Ufa, deu para entender? Vamos a alguns outros exemplos aqui. Fruto é hiperônimo de tomate e melão. Verdura é hiperônimo de alface e agrião. Ferramenta é hiperônimo de alicate. Deu um exemplo aqui, né?
Fruto, por exemplo, tomate, ele vai no... É um fruto? É, porque ele nasce, não tem um pezinho, né? Mas aí aquela história de legume, de fruta, de verdura, é outra coisa. Então vamos para o exercício? Agora que você já sabe o que é hiperônimo, já sabe o que é sinonímio, o que é antonímio, a gente exercita aqui com questões do Enem, tá bom? Que também serve para estudar poema. Olha só, poema. O sedutor médio. Vamos juntar nossas rendas e expectativas de vida, querida. O que me dizes? Ter 2, 3 filhos e ser meio felizes? Érico Veríssimo, tá? Aliás, Luiz Fernando Veríssimo. No poema O Sedutor Médio, é possível reconhecer a presença de posições críticas, tá? Letra A. Nos 3 primeiros versos, em que juntar expectativas de vida significa que juntos os cônjuges... Gente, é cônjuges, tá? Tem gente que chama cônjuge. Não é cônjuge, é cônjuge. Tá? Eu vejo assim, gente importante, às vezes eu vejo até nas entrevistas, as pessoas falando cônjuge, eu não sei de onde é que eles tiraram, que não tem nem a letra U para fazer cônjuge, então você que acha que é cônjuge, já está sabendo aqui comigo, né? Dica da Cacau, a palavra é cônjuge, tá? Cônjuge. Então, os cônjuges poderiam viver mais, o que faz do casamento uma convenção benéfica. Letra B. Na mensagem veiculada pelo poema, em que os valores da sociedade são ironizados, o que é acentuado pelo uso do adjetivo médio no título e do advérbio meio no verso final. Voltando aqui para o comando, ó. É possível conhecer a presença de posições críticas, tá? Isso aí eu preciso conhecer os sinônimos, os antônimos para interpretar uma questão dessa. No verso, e ser meio felizes, em que meio é sinônimo de metade, ou seja, no casamento apenas um dos cônjuges se sentiria realizado. Letra D. Nos 2 primeiros versos em que juntar rendas indica que o sujeito poético passa por dificuldades financeiras e almeja os rendimentos da mulher. Ou letra E. No título em que o adjetivo médio qualifica o sujeito poético como desinteressante ao sexo oposto e inábil em termos de conquistas amorosas. Resposta certa, letra B. A mensagem vinculada pelo poema em que valores da sociedade são ironizados, o que é acentuado pelo uso do adjetivo médio no título e do advérbio meio no verso final, né? Quer dizer, não é uma coisa completa, no caso, casamento, né? Então, é uma crítica. Posições críticas em relação ao casamento, tá bom? Questão 2. Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Então, aqui a gente tem trabalhando questão de conceito de calor e de temperatura. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Letra A. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. B. Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para ver a temperatura da água. Ou seja, nessas situações corriqueiras do dia a dia, nós usamos essas expressões, temperatura, né, e calor, e aqui a gente tem o conceito. Onde aí a situação mostra a limitação desses conceitos. Ou seja, a gente está usando o conceito de forma errada, tá bom? Letra D. A água quente que está na caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir a sua temperatura. Quando a gente quer esfriar um chazinho, minha avó gostava disso. Pegava um papeiro e uma xícara. Aí a quantidade de chá da xícara jogava no papeiro. Aí jogava para um lado, jogava para o outro. Jogava para um lado, jogava para o outro. Aí até esfriar. Ou muitas vezes a gente fazia isso, né? A gente soprava na xícara. Só que depois da Covid, como a gente sabe que a gente pode passar bactérias, né, vírus inclusive, a gente deixou de fazer muita coisa, como soprar.
aquilo, a gente soprava, né? Tinha mãe que ia dar comida para o bebê, soprava. Aí é para diminuir a temperatura ou o calor da comida para colocar na boquinha do bebê. Então hoje em dia a gente não faz mais esse tipo de coisa. Letra E, um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura do que a dele. E aí, como eu posso dizer que nesses contextos, nessas alternativas, o uso de calor e de temperatura estão usadas, né? O comando da questão é, ó, limitação, ou seja, são usadas limitadamente em relação aos seus conceitos? Letra A. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. Então, do ponto de vista científico, na prática, mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura, tá certo? Então, a temperatura da água pode ficar constante. Uma mãe coloca a mão na água da banheira para verificar a temperatura, tá certo? Eu estou usando de forma corriqueira um conceito que eu poderia ser usado cientificamente de outro jeito. Bom? Mais uma questão? Será que eu estou falando rápido? Eu vou falar mais devagar agora. A escrita é uma das formas de expressão que as pessoas utilizam para comunicar algo e tem várias finalidades: informar, entreter, convencer, divulgar e descrever. Então, gente, assim como a fala, a escrita tem as suas intenções, porque você vai escrever aquilo para alguém. A gente não escreve para nós mesmos. Um bilhete, uma carta, uma informação, um aviso, um pedido, são as intenções da escrita. Então, aqui a gente tem informar, entreter, convencer, divulgar e descrever. Assim, o conhecimento acerca das variedades linguísticas, sociais, regionais e de registro torna-se necessário para que se use a língua nas mais diversas situações comunicativas. Considerando as informações acima, tudo isso que eu já acabei de falar, imagine que você está à procura de um emprego e encontrou duas empresas que precisam de novos funcionários. Aí uma delas exige uma carta de solicitação de emprego. E quem vai redigir essa carta? Você. Por isso a importância das aulas de produção textual, por isso a importância das aulas de língua portuguesa, para trabalhar concordância, regência, usar bem as palavras, entender de sinônimos, tá bom? Então, letra A. Você, redigindo essa carta, fará uso da linguagem metafórica, ou seja, uso de metáforas. Letra B, apresentará elementos não verbais? Como assim? Elementos não verbais são elementos que não precisam de palavras, né? Letra C, utilizará o registro informal? Letra D, evidenciará a norma padrão ou fará uso de gírias? Você quer um emprego, você almeja aí um lugar ao sol. O que você vai fazer? Você vai evidenciar a norma padrão da língua. E a norma padrão da língua a gente aprende estudando a língua portuguesa, assistindo às aulas do PAIS, UEMA, do Enem, na plataforma Gonçalves Dias e no canal da TV Educação. Hoje nós vimos de forma bem elementar o significado de sinonímia e de antonímia, e eu ainda falei de hiperônimo. Às vezes, nós podemos usar as palavras de forma equivocadas dentro de um contexto comunicativo, e isso pode levar as pessoas a interpretações erradas, tá? Eu até disse para vocês já em aula de interpretação que a interpretação de um texto ela é só uma, mas eu preciso me cercar de elementos para que essa uma interpretação seja alcançada pelo interlocutor. Só que, se eu não escrever as palavras de forma viáveis, né? De forma viável, de forma concatenada uma com a outra, elencando as minhas ideias, seguindo uma lógica, uma interpretação pode sim ser feita de forma errada. Eu posso dizer uma coisa querendo dizer outra porque eu não usei bem as palavras. Por isso a importância da sinonímia. Saber o que significa uma palavra e como ela se adequaria a determinado contexto. Por isso a importância da sinonímia. A antonímia traz para nós um estudo de
situações onde eu posso usar uma palavra e eu também posso usar uma outra com sentido oposto. Ah, lembrando, né, eu também falei que a importância da sinonímia é para que eu não precise ficar repetindo palavras, seja no meu discurso oral, seja no meu texto escrito, principalmente em redação, seja do Enem, seja da UEMA. Falamos também dos hiperônimos, que se trata de uma forma mais universal, o significado de uma palavra de uma forma mais generalizada, como, por exemplo, fruta é o nome que eu vou nomear, a maçã, a laranja, a banana. Doença é o geral, específico é o nome da doença, Covid-19, dengue, gripe, e sei lá, coisa feia, né? Coisa ruim de se falar. Então, na aula de hoje a gente aprendeu isso e eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente comenta mais sobre esse assunto, uma aula, um assunto vai puxando o outro. Importante, assistam às aulas, dá um pause, volta novamente, curta a nossa plataforma, interaja conosco nas nossas redes sociais. Nós estamos esperando por você. Compliquei? Descomplica, toca, dança de lado. Seria sinônimo de eu dizer assim, desenrola, bate, soca de ladinho. A nossa aula é sobre sinonímia e antonímia. Eu sou a professora Cacau Sotero, essa é a Anaíris. Eu nem olhei a Anaíris dançando desenrola, vou fazer para eu ver, né? Como é que é? Desenrola, bate, soca de ladinho. Gente, tem tanta música aí que traz para nós significados assim que às vezes a gente não sabe nem o que significa, né? O desenrola é descomplicar, é deixar de ser complexo. Ah, fulano tá uma pessoa desenrolada, é uma pessoa assim que sai de situações assim das mais mirabolantes de uma forma bem simples, né? Às vezes a gente toca aqui, ou seja, vou fazer uma saudação. Então, essas palavras bem mais despojadas, que a gente chama até de expressões ou gírias, né? Essas gírias, elas também têm significado. E dentro do nosso contexto comunicativo, né? Numa roda de amigos, em família, a gente se desprende assim, um pouco mais da norma culta, é normal, claro. Mas há situações como o estudo aqui do PAS, o EMA e do Enem, onde a gente precisa fazer uma redação, a gente precisa lembrar desses assuntos, né? Essa é a segunda aula sobre sinonímia e antonímia. E para relembrar, a sinonímia é o estudo dos sinônimos. O que são sinônimos? São palavras ou expressões, né? Não se trata só de palavras, que vão possuir sentidos, né, parecidos, semelhantes, sem mudar o significado original da palavra. Então, eu chamo a tua atenção. Às vezes, você trocando uma palavra, você pode mudar todo o sentido de um contexto e levar uma pessoa a uma interpretação errada daquilo que você realmente quer dizer, tá certo? Nós vimos também o estudo dos antônimos, né? A antonímia, que eu posso usar palavras com significação oposta ou também frases. E eu ainda falei para vocês dos hiperônimos, que trata do sentido geral que a palavra vai possuir. Como, por exemplo, eu falei de doença. Doença é um nome geral, mas eu posso ter vários tipos específicos que vão se enquadrar na palavra doença, como gripe, resfriado, fulano é diabético, ele tem diabetes, né? Vamos parar de falar de doença, vamos para exercício. Você já entendeu que sentido das palavras sinonímia e antonímia, que é o assunto da nossa aula. E a gente vai de exercícios, lembrando que esses assuntos eles servem para o PAS, o EMA e para o Enem. E também para vestibular tradicional, já que se você nos assiste de outros lugares do Brasil. Enem, nós temos aqui, ó, nas conversas diárias, utiliza-se frequentemente a palavra próprio e ela se ajusta a várias situações. Olha só, uma palavra só pode se ajustar a várias situações. Vamos ver os exemplos de diálogos. Primeiro diálogo. A Vera se veste diferente. É mesmo, é que ela tem um estilo próprio.
Aqui no caso, estilo próprio, estilo particular, um estilo que é só da Vera. 2. A Lena já viu esse filme uma dezena de vezes. Eu não consigo ver o que ela tem de tão maravilhoso assim. No caso, ele, né, o filme. É que ele é próprio para adolescente. Então, aqui a gente tem contextos diferentes com o uso da mesma palavra com sentido diferente. É isso que a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Diálogo 3. Dora, o que eu faço? Ando tão preocupada com o Fabinho. Meu filho está impossível. Relaxa, Tânia. É próprio da idade. Com o tempo, ele se acomoda. Esse se acomoda aí é no sentido assim, com o tempo ele vai ficar quieto. Mas o acomodar pode ter um outro sentido. Organizar. Eu vou acomodar as pessoas, eu vou receber pessoas na minha casa e aí chegaram mais do que eu previ, né? Então eu vou acomodá-las como? Eu vou dar meu jeito de fazê-las ficar confortavelmente sentadas. Então, por exemplo, esse acomoda aqui é diferente o sentido. Já viu alguma pessoa falando? Fulano te aquieta, te acomoda, quer dizer, fica quieto. E, então, aqui nesse caso, é esse o sentido. Agora, nessas 3 ocorrências aí, a palavra próprio, elas têm sentidos respectivos. Ou seja, no primeiro sentido, vou voltar aqui, estilo próprio, da Vera, próprio para adolescente e 3, cadê, meu Deus? Próprio da idade. Então, cada um tem um significado respectivo que você vai marcar. Letra A, adequado, particular ou típico. B, peculiar, adequado ou característico. D, C, né? Eu coloquei 2 vezes D, gente, mas é C. Conveniente, adequado, particular. D, adequado, exclusivo, conveniente. Ou peculiar, exclusivo, característico. Só aqui nessa questão você pode trazer para o teu leque de palavras que você vai usar na sua redação, ajustar aí as palavras semelhantes e já guardar aí na tua memória. Eu posso usar essa palavra aqui. Eu aprendi uma palavra nova, legal, eu treino em uma situação que eu posso usar. Assim a gente vai fazendo com que o nosso repertório de palavras a serem usadas no nosso discurso seja bem amplo. Então, peculiar. Então, no caso, a Vera tem um estilo peculiar, né? Qual é o 2? Deixa eu voltar aqui. A Lena, o adolescente, né? O filme, ela já viu o filme várias vezes. O filme é próprio, né, para adolescente, ou seja, é adequado. Próprio para adolescente, próprio para as mulheres, adequado, tá? E o 3 ele diz aqui próprio da idade, ou seja, característico da idade. Então, toda pessoa que tem aquela idade vai ter aquele estilo, aquele comportamento, é próprio da idade. Principalmente falando de crianças e adolescentes, tá certo? Embora tenha adultos que se comportem, muitos adultos aí se comportem como crianças, muitos adultos não amadurecem, são eternos adolescentes, enfim, é a vida, tá bom? Mais uma questão, aliás, o comentário, né, que eu fiz aqui para vocês, ó. Palavra próprio pode ser substituída, respectivamente, pelos seguintes sinônimos: estilo peculiar, adequado para adolescente ou característico da idade. Então, eu tenho aqui fazendo a reformulação das construções, tá bom? Então, eu já posso usar a palavra próprio, dependendo do contexto. Estilo, peculiar, adequado ou característico. Mais uma questão. Aqui, no caso, todas essas questões de exceto, elas não são mais muito comuns, mas a gente trouxe aqui para que você treine e entenda questões sobre antônimos, né? Todas as alternativas aí apresentam um par de antônimos, ou seja, palavras que têm sentidos opostos. Benéfico e maléfico, grande e pequeno, certo e errado, objetivo e finalidade, pobre e rico. Essa questão é muito fácil, né? Você pode até dizer assim, poxa, uma questão dessa. Dependendo, eu não sei quem me assiste. Eu não sei, de repente uma dessa pode ajudar um aluno de ensino fundamental. A gente tenta trazer também uma linguagem que
venha ser própria para adolescente, olha só, adequada. Vendo que a palavra própria pode variar, tá, gente? Então, aqui, fácil demais, resposta, objetivo, finalidade. Eu volto a dizer, estudar os sinônimos, a gente enriquece muito, principalmente com a nossa leitura. E eu paro novamente a aula para falar de leitura. Você já leu alguma coisa hoje? Leia um artigo, leia uma notícia. Leia uma notícia em várias fontes, a mesma notícia por fontes diferentes. Vejam a forma como o redator escreve. Vejam as palavras que você não sabe o significado. Vá ao dicionário, reescreva o texto, é uma dica legal, ó. Reescreva o texto, substituindo aquelas palavras por outras semelhantes, ou seja, por palavras sinônimas. Aumente o seu vocabulário, cresça, enriqueça o seu modo de falar, tá? Para que, olha o tá aí presente na linguagem coloquial. Tá bom? A gente fala muito isso, é normal. Mas na hora da linguagem culta, na hora que a linguagem culta, né, a norma culta é exigida de nós, nós precisamos ter uma gama de palavras para nós sabermos usá-las adequadamente, sobretudo na nossa redação. O erro está aqui, né? Objetivo, finalidade. Objetivo e finalidade são palavras sinônimas. Eu posso usar finalidade, com um fim, né? A fim de, separado, tá, gente? A fim de alguma coisa, ou seja, com a finalidade de alguma coisa, com o objetivo de alguma coisa, então eu posso substituir também. Terceira questão, prova de UEMA. Eles desapareceram há 40 mil anos e deixaram como herança ao homem moderno genes que ajudam na defesa de vírus como o influenza, causador da gripe, do que provoca a hepatite C e também do HIV, responsável pela AIDS. Foi esse o presente que ganhamos dos neandertais. A descoberta foi publicada na última edição da revista científica Cell e assinada por Dmitry Petrov, um dos mais reconhecidos biólogos evolucionistas do mundo, da Universidade Stanford, dos Estados Unidos, e por David Enard, pesquisador do laboratório de Petrov. Eu quero só também chamar aqui a tua atenção para aqui, ó, biólogos evolucionistas. Aí eu vou lembrar de quê? Da teoria da evolução. Então, eu preciso de elementos externos para me ajudar na hora do entendimento de um texto como esse, que é um texto com um informativo, e as informações estão ligadas à ciência. Você sabia dessa informação? Né? Dos descobridores, né? Dos pesquisadores, né? Sobre 40 mil anos, tem esse pessoal aqui, né? Os neandertais desapareceram há 40 mil anos, mas deixaram essa herança aí para nós. Os homens modernos, eu acho que eu estou repetindo, né? Estou repetindo. Ah, tá. Os homens modernos, né, nós, conviveram com os neandertais durante 10 mil anos. Por que eu estou dizendo nós? Não estou falando nós atualmente, na contemporaneidade. Estou falando em termos de moderno, né? Tem a Idade Média, a Idade Antiga e a Idade Moderna, que já é mais recente, tá bom? Então, os homens modernos conviveram com os neandertais durante 10 mil anos. Comparado ao DNA dos neandertais, os pesquisadores descobriram que 152 fragmentos dos genes do Homo sapiens também estavam presentes nos neandertais. Os pedaços de DNA comuns das duas espécies interagem no homem moderno como o vírus HIV, influenza e hepatite C. Gente, olha só essa informação. A gente está falando aqui do Homo sapiens, por isso que eu chamei a tua atenção nos biólogos evolucionistas, né? Tem a teoria da evolução, né? Do primeiro homem, aí tem aquela história do homem, de onde ele vem, né? Vem da descendência do macaco. Existe essa teoria. E a gente tem aqui uma descoberta interessante, que o vírus, né, HIV, influenza e hepatite C, é uma herança desses
o nome bonitinho, né? Neandertais. Foi esse o presente que ganhamos dos Neandertais. A gente tira só um trecho do texto para entender aqui o comando da questão. A palavra presente aí diz respeito à imunidade contra alguns vírus, tratamento de doenças como a AIDS, dados sobre antigos povos da África, para quem não sabe o que é Neandertais, está aí a resposta, identificação do vírus causador da gripe ou estudos sobre doenças contagiosas. Então, não é uma questão difícil, mas é um texto assim que te leva para uma outra dimensão. Mas o que ele quer de você? Que você identifique a semelhança, ou seja, o sinônimo da palavra presente. Qual é a função da palavra presente nesse texto? É só isso. A gente leu o texto todinho, a gente lembrou da teoria evolucionista, a gente falou do Homo sapiens, a gente lembrou da história do homem advir do macaco e descobriu-se, né, de acordo com os biólogos, que essas doenças vêm desse tempo, que os neandertais viveram entre os homens. Isso já tem muito tempo, né? Tem 40 mil anos, ó, muito tempo. Então, a palavra presente aí, ó, eu vou te dar um presente. Eu vou ao teu aniversário e vou te levar um presente, um objeto. Certo? Hoje teve aula da Cacau, um exemplo. Ela estava presente no estúdio, ou seja, eu vinha ao estúdio, eu estava no estúdio. E aqui, um presente, né, nesse caso aqui diz respeito a quê? A imunidade contra alguns vírus, né? Foi esse presente que ganhamos dos neandertais. No texto, a palavra presente diz respeito à imunidade contra alguns vírus. Ou as outras são descartadas. Você quer voltar ao texto para entender? Deixa eu ver onde ele está. Bom, deixaram como herança ao homem moderno genes que ajudam na defesa de vírus como influenza, causador da gripe, a hepatite C e o HIV. Então, imunidade, que é uma coisa que a gente fala muito nos dias de hoje, que é importante, coisas que baixam a imunidade, a gente nem sabia até essa história de pandemia. Então, foi o presente que eles deixaram para nós. Eles viveram há muitos anos, mas hoje, se a gente tem certas imunidades, que é o presente que eles nos deixaram, é ficar aí, como é que diz? Ter defesa contra alguns vírus. Mais um. O fragmento do texto que atesta a credibilidade da pesquisa noticiada é identificada em: eles desapareceram há 40 mil anos, os pedaços de DNA comuns das duas espécies interagem no homem moderno, como o vírus do HIV, influenza e do hepatite C. Comparado ao DNA dos neandertais, os pesquisadores descobriram que 152 fragmentos de genes do Homo sapiens também estavam presentes no neandertais. Os homens modernos conviveram com os neandertais durante 10 mil anos, ou a descoberta foi publicada na última edição da revista científica Cell e é assinada por Dmitry Petrov, um dos mais reconhecidos biólogos evolucionistas do mundo. Isso aí você sabe de letra, né? Porque até na hora de produzir seu texto, na hora de fazer uma afirmação como essa, você precisa dizer a fonte. Onde foi que você descobriu isso? Como é que você soube isso daí? Quem foi que te contou? Você inventou? Não. Se há uma descoberta científica, ela tem que ser publicada. É um artigo aí que traz à baila toda a informação, lógico, publicada em anais, em revistas, tá? Publicou em site, está escrito, está publicado, tem veracidade. E aí é o que a gente precisa fundamentar. Então, toda essa notícia aí foi fundamentada numa publicação, numa revista, dentro do campo científico, que faz com que as pessoas tenham credibilidade, né? Então, quando você lê um texto como esse, você vai dizer, é verdade. E lembrando que tem muita informação sendo divulgada aí na internet e não tem fonte. Então, se não tem fonte, não compartilhe. Se tiver fonte, vá até a fonte, leia direitinho. É por isso que a gente tem se enrolado muito em alguns conceitos, porque as pessoas têm procurado, aliás, não têm procurado ver a veracidade das questões. Mais uma, Porta dos Fundos, contrato vitalício, que tem a direção, né, todo as informações, o tempo e de quando é.
O primeiro filme do grupo humorístico Porta dos Fundos, conhecido por seus mais de 2 milhões de assinantes no YouTube, estreou para o público brasileiro que curte as enquetes na internet. O desafio do grupo foi transformar os vídeos curtos em um longa para o cinema, que apesar de grande investimento do elenco e dos produtores, não empolga tanto. O enredo conta com a dupla Rodrigo, que é o Fábio Pochá, e o Miguel, que é o do Vivier, que vencedores em Cannes, no auge das suas carreiras, decidem assinar um contrato vitalício em que o autor Rodrigo deverá participar de todos os filmes do produtor Miguel. A produção do filme Maluco conta com um ótimo elenco do Porta dos Fundos, uma famosa blogueira, um jornalista de fofoca, um agente de celebridades, uma diretora de elenco radical, um detetive, um ajudante de atores. O ponto forte do filme é satirizar justamente o mundo das celebridades da internet e do cinema, ou seja, eles mesmos não têm, eles mesmos neste momento. Então, nesse trecho aí, traz uma marca linguística da função avaliativa da resenha, tá? Porta dos Fundos é um contrato vitalício, aquelas informações que você viu no início. Letra B, o primeiro filme do grupo humorístico Porta dos Fundos estreou para o público brasileiro que curte as enquetes de internet. Letra C, o enredo conta com a dupla Rodrigo e Miguel. Letra D, o autor Rodrigo deverá participar de todos os filmes do produtor Miguel. Ou a produção do filme Maluco conta com um ótimo elenco. A gente está falando aqui de tipo uma resenha, que a gente traz mais ou menos do que o filme trata. E hoje a gente encerra mais uma aula trabalhando com sinônimos e antônimos. E eu pergunto, compliquei? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula do preparatório Paz UEMA Enem. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, o nosso foco será o Enem. Vocês já sabem que a gente faz sempre essa diferença quando a aula é para o Paz UEMA e quando ela é para o Enem. Por que nós fazemos essa divisão? Porque temos características que diferem esses exames. Hoje, por exemplo, vamos falar sobre a proposta de intervenção. É uma das características que diferencia o exame do Enem do exame da UEMA. Então, vamos ficar ligadinhos que hoje o foco é o Enem. E iremos falar sobre o quê? Sobre a proposta de intervenção. Então, muita atenção. A aula de hoje é muito importante. Se você pegar essas dicas, vai mandar super bem na sua proposta de intervenção. E o que é uma proposta de intervenção? Se você está se preparando para o Enem, já deve ter lido o seguinte texto. Certamente você já leu isso se você está estudando para o Enem. Se não leu ainda, deve estar estudando errado. Então se liga aqui nas dicas da plataforma Gonçalves Dias. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija texto dissertativo argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Estão vendo, turma, quantas dicas e quantas instruções, orientações a gente consegue tirar apenas desse trechinho? Olha só, ele diz que nós temos que redigir um texto sobre qual modalidade? Dissertativa, argumentativa. Isso você já sabe. Ele diz também que devemos utilizar a linguagem formal da língua, a língua culta. Nós já tivemos uma aula sobre isso, né? Vocês vão utilizar o padrão formal da língua, o padrão culto da língua portuguesa. E aí vai vir o tema, né? Vocês vão se deparar lá com o tema exigido pela banca e olha o que ele diz em seguir, você tem que apresentar uma proposta de intervenção. Lembrando que essa proposta deve respeitar os direitos humanos. Por mais que o tema traga, às vezes, deixa a gente assim de forma triste, revoltado sobre determinados acontecimentos da nossa sociedade,
ainda assim nós temos que buscar soluções que sejam viáveis e que respeitem os direitos humanos. Não posso dizer, vamos todo mundo linchar, ou vamos amarrar ele com uma corda, ou vamos matar e colocar, nada disso. Então vamos pensar em soluções, propostas de intervenções que respeitem os direitos humanos. A proposta de intervenção do Enem. A grande diferença da redação do Enem para outros textos dissertativos que são cobrados em outros vestibulares é justamente a proposta de intervenção. No Enem, ela é tão importante que ela possui uma competência só para ela, só para analisar essa característica, garantindo, portanto, 20% da sua nota final. Tá vendo por que a nossa aula de hoje é tão importante? Claro que todos os conteúdos são importantes porque um vai levando ao outro. Mas fiquem logo sabendo, se você não colocar uma proposta de intervenção na sua redação, você já não garante esses pontos aí que são colocados nesta competência, que é específica da proposta de intervenção. A apresentação de uma proposta de intervenção na conclusão da redação do Enem equivale a 200 pontos. Então, se você finalizou a sua redação, mas não tem ali nenhuma proposta de intervenção, já sabe que você não garantiu os 200 pontos. Mas se você cumpriu os requisitos e apresentou sim a proposta de intervenção, aí está mais fácil para você chegar perto desses 200. Desse modo, se você não elaborar a proposta, sua nota máxima será 800 pontos, porque já vai perder ali a competência que examina a intervenção. Isso significa que, para finalizar a redação do Enem, você precisará elaborar uma proposta de intervenção para o problema que está sendo abordado, o problema que foi colocado pela banca. E como fazer uma proposta de intervenção? É na conclusão do seu texto dissertativo, argumentativo, que você terá que apontar uma saída para o problema que foi exposto lá na introdução. A solução, portanto, deve estar de acordo com o restante do texto. Coesão e coerência também valem muito nesta hora. O tempo todo, a coesão e a coerência, elas precisam estar presentes no seu texto. Inclusive, lá na plataforma, nós já temos uma aula específica sobre coesão e coerência. Então, dá uma passadinha lá na plataforma Gonçalves Dias, segue a sequência das nossas aulas, que certamente você terá um bom aproveitamento. Quais são os elementos da proposta de intervenção? Sua proposta de intervenção precisa ter 5 elementos. E quais são esses elementos? A ação, o que devemos fazer para solucionar aquele problema. O agente, quem é o responsável ou quem irá solucionar aquele problema. O modo, de que modo vamos solucionar o problema exposto. O efeito, para quê? E o detalhamento, explicações, exemplos, dados, comparações, de que forma podemos fazer isso que você está propondo. Portanto, não é suficiente citar uma intervenção de maneira genérica, de maneira ampla, sem explicar quem seria o responsável ou de que forma você irá colocar em prática. Então, turma, muito cuidado. Não é só colocar a proposta de intervenção. Tem que fazer isso para resolver o problema. Não é assim. Você vai dizer o que tem que fazer, quem irá fazer, como irá fazer, de que forma, quais são os detalhes, dando explicações sobre essa proposta de intervenção. Vamos ver cada um deles para ficar mais claro? A ação. A sua proposta de intervenção deve partir de uma ação concreta para intervir no problema. Por isso, pergunte a si mesmo, o que é possível fazer para intervir no problema apresentado no tema? Normalmente, essa ação vai ser marcada por um verbo propositivo. Como assim propositivo? Vai propor uma ação para que você resolva aquele problema que foi apresentado lá no tema que foi definido pela banca, tá certo? Então, tem que ser uma ação concreta. Turma, ação concreta. Não vamos sair idealizando por aí, não,
Temos que pensar em ações que sejam possíveis de realizar. Ações que sejam viáveis. Então, não posso propor, por exemplo, o engarrafamento que nós temos na nossa cidade. Aí você vai propor, a partir de amanhã vamos colocar carros voadores. É possível? Nós já temos carros voadores? Não, então nós temos que pensar em soluções que sejam possíveis e que sejam viáveis e que também respeitem os direitos humanos. Nada de propor coisas aí que vão contra os direitos humanos. Por sinal, dê uma lidinha aí sobre essa questão dos direitos humanos para que você fique por dentro e não desrespeite esse aspecto que é tão cobrado na redação do Enem. É comum que os candidatos pensem no verbo conscientizar como ação da proposta de intervenção. No entanto, esse não é um verbo válido como ação. Isso porque a conscientização não é uma ação visível. Conscientizar acaba sendo mais um efeito da proposta do que uma ação em si. Pense no que você poderia fazer para criar a conscientização. Por exemplo, é preciso criar campanhas a fim de conscientizar a população. Nesse caso, criar campanhas é a ação e conscientizar a população é o efeito. Muita atenção a este detalhe, muita atenção a este detalhe. Você vai ter que usar verbos que proponham, verbos propositivos. Conscientizar não vai resolver o problema apresentado. Mas aqui, como no exemplo, criar campanhas. Então, você tem que ter a ação que vai levar a um efeito. Então, verbos que indiquem ação e que essas ações possam gerar o efeito que é esperado. O agente, depois de pensar na ação, você deve informar quem seria o responsável pelo seu planejamento e execução. É muito comum que a responsabilidade sejam de órgãos governamentais, como ministérios, prefeituras e secretarias. Outras possibilidades de agentes são a família, a escola e as ONGs. Então, turma, muito cuidado aqui. O que acontece com os agentes? As pessoas acabam atribuindo responsabilidade a órgãos que não são da sua competência. Na sua proposta de intervenção, você vai dizer que quem deve agir naquela resolução é o Ministério Público, sendo que não é de responsabilidade do Ministério Público. Você vai dizer que quem deve resolver aquela situação é a escola, sendo que a responsabilidade não é da escola. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar temas que são coringas e aí você ir estudando qual é o órgão responsável por cada situação, por cada problema. O que você pode ter em mente são órgãos que sempre vão estar ligados. São as ONGs, as escolas, as famílias e principalmente os órgãos governamentais. Mas tenham cuidado para que vocês possam atribuir a responsabilidade a quem realmente é de direito. Não vão sair colocando atribuições a órgãos que não é da sua competência. O modo. Também é necessário deixar marcado de que modo a ação será colocada em prática. No caso da criação de campanhas, por exemplo, para apresentar o modo, você poderia escrever que elas se efetivariam por meio da divulgação na televisão e rádio. Uma dica para você indicar o modo é utilizar a expressão por meio de, através de, por meio de. Então, você deve indicar, você já propôs a ação. Você já disse quem é o responsável pela ação. Agora você vai dizer o modo como essa resolução será feita. O efeito. O efeito se refere ao objetivo da ação que você está propondo. É o resultado que você espera obter com a sua intervenção. Se o tema da redação fosse obesidade infantil, por exemplo, você poderia escrever que é importante criar campanhas a fim de diminuir a obesidade infantil. Diminuir a obesidade infantil seria o efeito da ação escolhida. Então, muito cuidado com a questão ação-efeito. Definam quais são os verbos de ação e quais são os verbos que dão ideia de efeito, que aí no caso já seria a consequência. Deixem bem claro o que é causa e o que é consequência. Os verbos que vão agir, que vão realizar e o efeito que isso vai trazer.
o detalhamento. Você já deve ter ouvido falar que a proposta de intervenção do Enem precisa ser detalhada e ficou desesperado achando que teria que fazer várias propostas, mas não. Concentre-se aí na proposta que você utilizou e que você dissertou ao longo do seu texto. É necessário fazer uma única proposta, completa e bem detalhada. Os detalhamentos nada mais são do que os exemplos e explicações sobre os elementos que a gente viu, né? Ação, agente, modo e efeito. Vamos ver um exemplo concreto? Como que a gente pode colocar? Porque vocês podem estar pensando, professora, mas se só na minha proposta de intervenção tem que ter tudo isso, já estou meio perdido. Qual é a dica? Treinem, turma, pratiquem, vão escrevendo várias redações. À medida que vocês vão escrevendo, vocês vão pegando todas essas informações e vocês vão quase que automatizando isso no seu texto. Toda vez que você for fazer a sua conclusão, você vai seguir esses passos. Vai seguir a ação, vai seguir o agente, vai seguir o modo, vai seguir o detalhamento. Então, se você treina, isso vai ser algo para você muito natural. Então, é necessário treinar o texto dissertativo argumentativo. Então, vamos lá para um exemplo de uma proposta de intervenção que tirou a nota máxima, né, do Enem. Qual foi o tema? Foi um Enem de 2018. O tema era a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Lembre-se que esse trecho não é a conclusão inteira, somente a proposta de intervenção. Então, turma, aqui é só a proposta de intervenção, não está a conclusão toda. Então, vamos ver esse trechinho aí que tirou nota máxima. Então, vamos lá. Por isso, para combater tal manipulação, é necessário que o Ministério da Educação, com o auxílio de escolas, promova saraus e campanhas em diversas mídias de massa que mostrem a importância dos jovens buscarem fontes variadas de informação, por meio de incentivo à leitura de jornais, livros e sites confiáveis, com a finalidade de criar uma população com grande senso crítico, podendo discernir notícias falsas, barrando-as e, consequentemente, beneficiando o regime democrático. E aí, o que vocês acharam dessa proposta de intervenção? Será que o candidato ou a candidata conseguiu seguir todos os elementos? Ação, agente, modo, detalhamento? Vocês conseguem identificar esses itens nessa proposta de intervenção? Então, para que vocês consigam visualizar de forma mais enfática, de forma mais detalhada, coloquei aqui separado de acordo com os elementos que nós vimos agora há pouco. Então, vamos lá. Qual foi a ação proposta nessa intervenção? Promova saraus e campanhas. Olha só o verbo promover, promova. Então, já contemplou ali a ação. Quem é o agente? Quem o candidato indicou que é responsável por promover essa ação? O Ministério da Educação, com o auxílio das escolas. Então, olha só, nessa proposta já identificamos quem? A ação e o agente. E o modo? De que modo será feito? Para combater tal manipulação, com a finalidade de criar uma população com grande senso crítico, podendo discernir notícias falsas, barrando-as e, consequentemente, beneficiando o regime democrático. Estão vendo? Ele propôs a ação, definiu quem era o agente, falou de que modo irá realizar essa proposta e ainda disse quais serão os benefícios, quais serão os efeitos, caso siga realmente essa proposta que foi indicada. Quais seriam os efeitos? Quais seriam os benefícios? Uma população com senso crítico, que consegue discernir notícias falsas, fake news, e que vai beneficiar, consequentemente, todo o regime democrático. Então, observem como vem toda uma sequência. Indicou o que deve fazer, indicou a pessoa responsável, indicou o modo de como fazer e o efeito. E, por fim, ele ainda detalha um pouquinho, né? Diz assim, em diversas mídias de massa que mostram a importância dos jovens buscarem fontes variadas de informação. Então, já deixou aí também o detalhamento, né?
Então, turma, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu fiz como um esqueminha, um resumo de tudo isso que nós falamos. Ah, é muita informação, turma? Sim. A redação do Enem, o texto dissertativo, argumentativo, ele é bem complexo. Ele é todo feito de partes que precisam ter características próprias. A introdução tem a sua característica própria, que é apresentar o tema e definir a tese, o desenvolvimento, onde você vai expor os seus argumentos, e a conclusão, onde você vai finalizar o seu texto e ainda fazer a sua proposta de intervenção. E como vocês sabem, a aula de hoje está voltada para a proposta de intervenção. Vamos aqui fazer um resumo, uma recapitulação do que nós vimos na aula de hoje, né? Então, como fazer uma conclusão para a redação do Enem? Primeiro, iniciar com o uso de um conectivo. Você está finalizando a sua redação, então você tem que ter um conectivo que traga o desenvolvimento e leve ali até a conclusão, para indicar que você vai começar a conclusão do seu texto. 2. Retomar os objetivos que você estabeleceu nos parágrafos de desenvolvimento. Turma, nada de trazer informações novas para a conclusão. Aqui é a hora de você retomar o que foi colocado lá no desenvolvimento, o que foi apresentado na introdução. Nada de informações novas. E fazer a proposta de intervenção, seguindo os elementos. Quais são os elementos? Ação, agente, efeito, modo e detalhamentos. Ah, professora, é muita informação. Turma, como eu disse para vocês, é necessário que vocês façam o quê? É necessário que vocês treinem. Quer uma boa dica? Vocês podem ir treinando por partes. Peguem temas que são temas atuais da nossa sociedade, que são temas que estão o tempo todo sendo discutidos e tentem fazer apenas essa parte, que é da conclusão e da proposta de intervenção. Porque você tendo mais contato com essa proposta de intervenção, vai ficar quase que de forma automática. Então, sigam essas dicas. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.